Eu sou Antônio Carlos Minuzzi, endocrinologista. Vamos falar nesse capítulo sobre envelhecimento. Mas antes de falar em envelhecimento, vamos falar um pouco sobre a história. O ser humano, desde os primórdios, ele está sempre em busca da fonte da juventude. A ciência muito tem evoluído nesse sentido e, com certeza, dentro de alguns anos, nós vamos conseguir retardar muito o envelhecimento. Hoje a gente já dispõe de algumas armas e já conseguimos modular o envelhecimento, mas com certeza no futuro isso será muito mais eficiente. E sempre chamando a atenção que você é o grande responsável pelo ritmo do seu envelhecimento. A ciência é claro que colabora, mas o indivíduo, ele que é o grande ator do seu envelhecimento. Então, voltando ainda à história, chegaram a ser feitas excursões na busca da fonte do envelhecimento. E uma pessoa que muito se destacou nisso foi o Ponce de León. Quer dizer, Ponce de León recebeu uma informação que haveria uma ilha paradisíaca chamada Bimini, que lembrava o Éden, e que nessa ilha havia uma água que quem a bebesse se tornaria imortal. Ele teve essa informação em 1503 e em 1513 ele partiu para essa expedição. E quando em Cuba, no caminho para ele percorreu várias ilhas, em Cuba ele foi flechado e veio a morrer em função disso. E ele acabou não encontrando a fonte da juventude. E o ser humano segue perseguindo essa fonte da juventude, mas o que me chama a atenção no dia a dia é que as pessoas querem ser longevas, mas elas pouco trabalham no sentido de obter isso. Então, é o que eu sempre digo, o paciente ele tem que estar altamente comprometido com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. As pessoas querem ser longevas e elas chegam até mim dizendo assim, não tenho tempo para me exercitar. Esquece, não vai ser longevo. Não tenho tempo para me alimentar corretamente. Eu só como fast food. Esquece, não vai ser longevo. Porque tudo isso são rituais. O ser humano esqueceu de algumas coisas de fundamental importância. A hora da refeição é uma hora, vamos dizer assim, divina. Quer dizer, a gente não pode esquecer que milhões de pessoas no mundo não têm o que comer. Então, quem tem que valorizar. E aquele momento é sagrado. Só que naquele momento sagrado em que nós devemos estar cultuando aquilo que nós estamos ingerindo, o que em geral as pessoas estão fazendo? Elas estão no celular, elas estão vendo notícias ruins. Então, a nossa mente vai sendo envenenada por notícias ruins. O alimento pode ser saudável, mas pode ter certeza que aquele alimento não vai provocar sinalizações saudáveis nos nossos genes. Isso é de muita importância. É ter o adequado tempo para si. Porque não adianta depois, quando a pessoa é idosa, reclamar que a sua saúde é precária. Então, se nós quisermos ter saúde, o que nós temos que mais valorizar, o nosso maior patrimônio, é exatamente a saúde. Então, se eu não der ao meu maior patrimônio o devido valor, mais tarde a conta virá. Então, isso é algo muito importante. O que a gente sabe? Os alimentos, além de nos nutrirem, todos os alimentos sinalizam genes. E essa sinalização genética tem uma série de repercussões na nossa saúde. O que é sinalizar um gene? Um alimento é ingerido, ele é metabolizado e ele é desdobrado em vários nutrientes. E esses nutrientes sinalizavam assim, eles vão lá e tocam num determinado gene. Esse gene, ele poderá nos trazer saúde ou não. Por isso que eu digo, o ambiente da refeição tem que ser algo agradável. Frequentemente as pessoas, eu prescrevo lá, digo, tu deves comer isso, no desjejum. Mas eu não tenho tempo para isso. No entanto, para ficar no celular, ele tem tempo. Então, é o valor que cada um dá à sua saúde. Então, eu diria assim, definir envelhecimento do ponto de vista da gerociência é algo muito difícil. É um processo multifacetado
que envolve, em primeiro lugar, estilo de vida, há um pouco da interferência genética e há bastante interferência também do meio ambiente. E envelhecer depende muito do tempo vivido, mas muito mais do que o tempo vivido é como ele foi vivido. Então, uma pessoa longeva, um centenário, a principal característica dele é como ele viveu até atingir os 100 anos de idade. Então, esse é algo muito importante. Como o indivíduo vive. O que nós sabemos? O envelhecimento é algo totalmente individual, é intrínseco, ele é progressivo, ele é inexorável e ele se caracteriza principalmente pela perda gradual de funções e pela maior dificuldade que o ser humano tem, conforme ele vai envelhecendo, em lidar com o estresse. Isso é algo muito interessante. Quer dizer, as pessoas vivem mais. O que a gente imagina? Ela vai ter mais experiência, ela vai ter maior capacidade de lidar com o estresse. E essa é uma das características das pessoas que, conforme a idade avança, elas vão tendo mais dificuldade para lidar com o estresse. Pessoas centenárias têm esse diferencial. Elas aprendem ao longo da vida a lidar melhor com o estresse. E o estresse acaba não as afetando negativamente. Pelo contrário, muitas vezes as afeta positivamente. Então, algo que nós temos que ter em mente é isso. Nós somos os grandes responsáveis pela nossa longevidade. Nós somos os grandes responsáveis em ser longevos sem ficar doentes ou sem ser doentes. Então, um tópico muito importante é esse do estresse. Então, o que a gente vê hoje? Que um dos fatores que mais acelera o envelhecimento do ser humano são preocupações que ele teve ao longo da vida com problemas que não existiram. É o sofrimento antecipado. Quer dizer, a pessoa acha que tal fato negativo vai acontecer. E aqui eu tenho que salientar uma coisa: o cérebro não diferencia a fantasia da realidade. Se eu começar a imaginar uma situação muito desagradável, faço a experiência, eu já fiz essa experiência comigo. O coração começa a acelerar, a mão começa a ficar um pouco úmida, nós começamos a ficar um pouco inseguros. O simples fato de imaginar uma situação desagradável estimula nosso sistema simpatoadrenal, a gente libera mais cortisol do que deveria liberar e isso acarreta consequências negativas. Então, a primeira coisa que nós temos que ter muito claro é que, isso falando em longevidade, é que o nosso corpo e a nossa mente são extremamente bem preparados para lidar com o estresse. Nós temos uma aparelhagem para lidar com o estresse muito poderosa. Que o exercício físico é um grande fator de estresse para o nosso corpo e mente. E quanto mais nós treinarmos o nosso corpo e mente para o estresse, melhor nós vamos saber lidar com eles. Então, a primeira coisa, quando se pensa em longevidade, é não ter medo. Esse é um dos grandes males do ser humano, o medo. A gente viveu a pandemia do Covid, e ainda está vivendo um pouquinho, o que eu mais vi nos meus pacientes, medo. O que nós temos que ter claro? O medo paralisa. O medo faz com que o nosso raciocínio fique lento, o medo faz com que o nosso sistema imunitário fique prejudicado, o medo diminui a nossa produção hormonal. Medo, resumindo, paralisa o ser humano. Então, nós temos que ter respeito para com as doenças, mas nunca ter medo. E nunca ter medo do estresse. O que nós temos que ter consciência? Eu preciso aparelhar a minha mente, o meu corpo, para lidar com desafios, para lidar com o estresse. Então, a maneira mais adequada de lidar com o estresse é isso, é não ter medo, mas é ir se estruturando física e mentalmente para enfrentá-lo. Porque se você fizer do estresse o seu aliado, ele vai ser a sua grande mola propulsora para o sucesso e para a longevidade com saúde. Se você temê-lo, será exatamente o contrário. Então, esse é um ponto fundamental de importância. Por exemplo, o estresse, ele joga, quando a pessoa não sabe lidar com ele, ele joga na corrente circulatória
as famosas citoquinas pró-inflamatórias que eu falei em aulas anteriores. E essas citoquinas, elas provocam uma coisa chamada inflamação subclínica, que é uma das coisas que mais acelera o nosso envelhecimento. E a inflamação subclínica, essas citoquinas vão ao cérebro e provocam a neuroinflamação. O indivíduo neuroinflamado, ele fica mais ansioso, deprimido e muito mais suscetível ao estresse. Então vejam bem, eu não estou indicando uma droga para combater o estresse, eu estou indicando estilo de vida. Meditação, positivismo, otimismo, eliminar o medo, não encarar problemas, mas encarar desafios. Todos nós somos desafiados diariamente. Então, se a gente sabe que vai ser desafiado diariamente, nós temos que estar preparados para esses desafios. Essa é uma das principais características dos longevos. Eles enfrentam desafios com muita galhardia. Por isso que chegam aos 100 anos de maneira bastante satisfatória. Ainda em relação ao envelhecimento, o que é muito importante nós chamarmos a atenção? Que, por exemplo, eu faço parte de um estudo que envolve 19 países. Aonde há alguém com mais de 100 anos, o médico mais próximo dessa pessoa que faz parte desse estudo, ele tem que ir lá entrevistar essa pessoa. E as perguntas são sempre as mesmas. E quando eu pergunto a que tu atribui ser longevo, aí vem a questão da fé. As respostas são as mais estranhas. E pegando até questionários de outros colegas, por exemplo assim, há pessoas que dizem, eu cheguei aos 100 anos porque eu fumo cachimbo desde os 16. O outro é porque eu tomo 2 doses de Jack Daniels desde os 30. E tem uma mulher, é muito interessante a história dela, ela hoje tem 107 anos, ela atribui a sua longevidade o fato dela nunca ter tido contato com o homem. E ela atribui que o homem é o grande envelhecedor da mulher. E realmente ela nunca beijou um homem, ela nunca teve nenhum envolvimento, e ela não é lésbica, não. Ela simplesmente entendeu que o homem é algo que acelera o envelhecimento da mulher. Fé, ela acreditou nisso e praticou, aparentemente para ela deu certo. Então, para vocês verem como a questão de crença é algo muito importante. Então, a pessoa que crê na sua capacidade, que crê que o seu corpo é saudável e trabalha nesse sentido, com certeza ela vai ser longeva e saudável. Por isso que eu sou tanto a favor da meditação. Quando nós meditamos, nós nos introjetamos e a gente reforça o nosso sistema imunitário, nós reforçamos o nosso sistema anti-estresse e assim por diante. Então, esse conhecimento interior e principalmente a confiança no nosso interior e na nossa mente é de fundamental importância para ser longevo sem adoecer. Bom, resumindo então um pouco do que eu falei, o que é de fundamental importância? Não é a confiança em si, entender que a nossa mente e o nosso corpo estão capacitados para lidar com o estresse, não sofrer por antecipação e usar estratégias exatamente para não se deixar afetar pelo estresse, como exercício físico, alimentação saudável, ter tempo para si, na hora das refeições, procurar fazê-las num ambiente extremamente agradável, sem discussões, sem ouvir notícias ruins. E o mais importante, para o nosso consciente, tudo é justificável. Para o nosso inconsciente, não. O ser humano que não der à sua saúde o devido valor, o seu inconsciente vai cobrar essa conta lá no futuro. Então, se você quer ser longevo e saudável, nutra bem o seu inconsciente com atitudes positivas.